Bem-vindos ao canal Red Alert. Comente, compartilhe e não esqueça o like. O QR Code está aí para quem quiser e puder ajudar. Por que será que os bolsonaristas inventaram a PL do estupro? A única vez que o Bolsonaro falou mal de um estuprador foi do Champinha, para poder legitimar um ataque a uma mulher em uma discussão. Nessa discussão, ele disse à mulher que só não a estupraria porque ela era feia. Até hoje eu não entendi essa fala de Bolsonaro. Se o Champinha estuprou a moça porque ela era muito bonita e depois a assassinou, porque o Bolsonaro disse que não estupraria a Maria do Rosário porque ela era feia? E se ela fosse bonita? Mas foi no governo Bolsonaro que o Bolsonaro abriu as suas asas. Um dos momentos mais comprometedores foi quando Jair Messias Bolsonaro, como presidente do Brasil, fez uma homenagem a um ditador chamado Stroessner, um ditador paraguaio. A ditadura paraguaia não foi tão diferente da ditadura no Brasil, onde pessoas eram caçadas, presas, assassinadas, torturadas e estupradas, inclusive mulheres e crianças. O problema dessa história é que Stroessner é conhecido mundialmente como um ditador pedófilo, um pedófilo que gostava de molestar crianças de 6 a 10 anos. Quando chegava a 10 anos, ele quebrava o brinquedo, ele matava as crianças estranguladas. Tinha haréns, estuprou centenas, assassinou centenas de crianças. O Bolsonaro, como presidente, ele tinha uma assessoria para lhe amparar. Será que ninguém sabia que Stroessner era um pedófilo? Mas essa história repercutiu em vários jornais, dentro e fora do Brasil. E por que então o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nunca veio a público dizer que aquilo foi um engano, que ele não sabia quem era o Stroessner? Ele jamais disse isso. Ele jamais se desculpou por homenagear um ditador pedófilo. Talvez esses fatos venham a explicar porque o coronel Brilhante Ustra, um assassino, torturador, estuprador e molestador de criança, seja seu ídolo. Estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, sabe, de moto. Passando da passando de jet ski, passando de cavalo, de jegue. Olha a moto na esquina, tirei o capacete, e olhei para a pequenininha, 3, 4 bonitas. Durante o governo Bolsonaro, ninguém nunca viu nenhum membro do seu governo ou nenhum bolsonarista, nenhum de seus seguidores jamais ter empatia com nenhuma vítima de estupro, seja ela uma criança ou um adulto. Mesmo que dentro do bolsonarismo explodissem vários casos de pastor, de bolsonarista, até de políticos, principalmente políticos bolsonaristas, envolvidos em casos de estupro e pedofilia, nunca houve uma nota de repúdio dessa gente. Essa gente nunca demonstrou indignação. Eles nunca tiveram empatia pelas vítimas e muito menos ódio pelos estupradores ou molestadores de crianças. Mas já vimos muitos saírem em defesa de estupradores e de molestadores de crianças.
Defender, eles já defenderam. Eu me lembro muito bem de um caso de uma recepcionista de festas que foi vítima de um playboy bolsonarista. Ele deu um boa noite Cinderela moça, estuprou a moça. Quando foi à delegacia, intimado pela delegada, ele negou o ato. Ele disse que não tinha tocado nela. A delegada, muito esperta, mandou que um agente oferecesse água para ele se acalmar. Ele bebeu a água e jogou o copo fora. O agente pegou o copo e levou à delegada. A delegada pediu a ele que ele fornecesse DNA, já que ele se dizia inocente, e ele se negou. O exame de DNA foi feito com este copo, o copo que ele bebeu água. O exame feito no copo tinha DNA dele, o mesmo DNA que estava no corpo da vítima. Mas o pior ainda estava para vir. Quando a vítima de estupro, ela teve numa audiência, ela foi atacada pelo juiz, pelo promotor e pelo advogado de defesa do estuprador. Esse caso é notório. Qualquer um pode pesquisar na internet. Esse caso da recepcionista ficou bem famoso porque o juiz absorveu o playboy bolsonarista, o estuprador, alegando que se tratava de um caso de estupro culposo. Estupro culposo. O fato mais interessante é que durante esse caso, Constantino foi às redes sociais defender o playboy estuprador. E os bolsonaristas se juntaram em redes sociais. Os seguidores do Bozo foram às redes sociais atacar a vítima e defender o playboy estuprador. Coisa de bolsonarista, coisa de porco bolsonarista. Não é a primeira vez que eles atacam vítimas de estupro. E nem é a primeira vez que eles protegem estupradores e molestadores de crianças. Não é a primeira vez que essa gente ataca mulheres. Mulheres vítimas de estupradores, crianças vítimas de estupradores. Não é nem a primeira vez que eles defendem estupradores, que eles fazem apologia ao estupro. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer coisas bem sérias aqui para vocês. Coisas que o povo brasileiro precisa escutar. Em primeiro lugar, parabéns a essas mulheres que foram às ruas. Parabéns às nossas mulheres brasileiras que são verdadeiras guerreiras, que saíram para se defender da PL do estupro, para proteger nossas crianças da PL do estupro. Vocês estão todas de parabéns, e todos aqueles que estavam ao seu lado também estão de parabéns. Quanto ao resto, que eu digo que é o governo Lula, o presidente Lula, ou até mesmo a Janja, vocês deviam estar lá. Vocês deveriam ter chamado a sua militância. O presidente do Brasil deveria estar nas redes sociais. O presidente do Brasil deveria estar na televisão, em rede aberta. Deveria estar se pronunciando. Aonde está o nosso presidente da República? Aonde está o PT? Aonde está a militância que não defendeu as mulheres desse país e as crianças contra a PL do estupro? Cadê vocês?
Aonde está vocês que não estão vendo isso? Aonde está vocês que não vêm nos defender?